Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela quebra o troféu de um estudante negro, sem saber quem ela se tornaria mais tarde no subúrbio residencial de Harrisonville, aninhado entre colinas verdes e casas modernas com gramados perfeitamente aparados. Ficava o imponente edifício do Academia Vestuor rodeada por portões de ferro forjado e jardins meticulosamente cuidados. A escola era uma instituição renomada. Era mais do que apenas um local de aprendizado. Era um santuário para as famílias mais influentes da região. Os corredores de mármore, as salas de aula digitais de última geração, os professores com diplomas de universidades de prestígio, tudo nela exalava excelência, mas também uma rígida exclusividade. Nas fileiras desta elite bem oleada, OAS diferenças não eram invisíveis. Estudantes negros e de origem pobre constituíam uma pequena minoria, muitas vezes tolerada, mas raramente totalmente integrada. Sua presença se baseava em um sistema de bolsas acadêmicas severamente seletivas, que a escola também usou como argumento de marketing para exibir uma falsa diversidade. Amara Johnson, de 10 anos, fazia parte dessa minoria. Filha única de Raquel Johnson, uma enfermeira noturna em um hospital de Seattle, da Hill Johnson, técnica em um laboratório de pesquisa biomédica. Ela cresceu em um pequeno apartamento na periferia, longe do luxo de seus colegas de classe. No entanto, apesar das diferenças materiais, o universo interior de Amara era imenso. Desde muito jovem, ela demonstrou uma curiosidade extraordinária. Aos 4 anos, ela desmontava despertadores para entender como funcionavam. Aos 6, colecionava livros de ciências em vez de bonecas. Seu pai, apaixonado por pesquisa, transformou um canto da garagem em um pequeno laboratório. Ele instalou uma mesa velha, uma lupa articulada, potes de amostras e um microscópio de segunda mão comprado no eBay. Este lugar rapidamente se tornou o refúgio sagrado de Amara, seu santuário de aprendizado. Todo fim de semana, ela passava horas ali observando os movimentos de uma colônia de formigas, notando o comportamento das joaninhas ou medindo a temperatura em vasos de flores de acordo com sua exposição ao sol. Seu diário de bordo, que ela chamou de Grimório de Observações, estava repleto de desenhos precisos, hipóteses escritas à mão e tabelas detalhadas. Mas ela não era apenas uma criança brilhante. Ela era silencioso, modesto, quase invisível nos corredores da escola. Ela não participava de conversas sobre férias em Aspen ou festas de aniversário em iates particulares. Mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos, eles, estavam sempre voltados para as estrelas ou para as asas de um inseto. Naquele ano, quando ocorreu o lançamento do competição anual de jovens inovadores, Amara viu isso como uma oportunidade. Não para ser notada, mas para compartilhar sua paixão com os outros. Ela apresentou um projeto chamado A Vida Secreta dos Polinizadores Urbanos, um estudo sobre abelhas selvagens em jardins comunitários de Harrisonville. Ela observou seus movimentos, identificou suas plantas preferidas e mediu o impacto dos pesticidas em seu comportamento. Ela não tinha apenas feito uma apresentação. Ela tinha defendido uma causa. Ela não havia recitado conhecimento. Ela havia transmitido uma visão. O júri, composto por professores, cientistas visitantes e alguns patronos da escola, alguns dos quais nunca sequer tinham olhado para os alunos bolsistas, era espantado. Não só pelo rigor do seu trabalho, mas também por a profundidade de sua compreensão ecológica e sua inteligência emocional. No final de sua apresentação, um antigo biólogo membro do júri declarou: "Esta é a melhor síntese que ouvi aqui em 10 anos, e já tem 10 anos. A votação foi final. Por unanimidade, o troféu de excelência científica foi-lhe concedido. Era uma pesada moeda banhada a prata, montada sobre uma base de madeira envernizada, na qual estava gravado o lema da escola: Luz da Sabedoria, a sabedoria é luz. Essa distinção havia sido concedida a apenas 4 alunos em seus 20 anos de existência. Todos brancos. Todos de famílias famosas. E dessa vez, seria uma menininha negra, de cabelos crespos e olhar sonhador, que subiria ao palco para recebê-lo. Nos dias que antecederam a cerimônia, Amara manteve-se discreta. Não falou sobre o assunto com os colegas, que a ignoraram em sua maioria. Em casa, porém, foi uma festa. Sua mãe havia colocado um vestido branco recém-passado em sua cama. Seu pai havia engraxado seus sapatos. Eles haviam pedido um cupcake com a inscrição: "Para o nosso cientista favorito." Mas nenhum deles poderia imaginar que esse momento, pelo qual esperaram tanto, seria destruído. Quebrado não por acidente, mas por uma vontade fria e cruel de um professor. O 12 de junho, o sol brilhava alto no céu.
banhando os prédios do Academia Vestoou de luz dourada. A atmosfera no campus era eletrizante. Famílias chegavam em carros luxuosos, crianças vestidas com trajes cerimoniais, algumas já ostentando medalhas conquistadas em anos anteriores. Uma longa faixa estendida na entrada do auditório dizia em letras douradas: Celebração da Excelência, Turma do Ensino Fundamental de 2025. Lá dentro, o auditório estava lotado. Mais de 400 pessoas ocupavam seus lugares nas fileiras de assentos acolchoados. Pais em vestidos de gala ou ternos de 3 peças, professores, clientes, ex-alunos prestigiados. Holofotes fixados no teto iluminavam o palco, onde se encontrava uma mesa decorada com flores brancas e coberta de troféus brilhantes. Uma orquestra estudantil tocava suavemente uma peça de música clássica ao fundo. Tudo exalava grandeza, mas também orgulho. Raquel e Daryl Johnson, sentados bem no fundo, estavam de mãos dadas. Raquel vestia seu melhor vestido azul, simples mas elegante. Daryl, nervoso, usava uma camisa branca um pouco apertada no colarinho. Eles não estavam acostumados com este mundo de aparências. Mas hoje, eles não tinham vindo para se encaixar. Eles tinham vindo para ver sua filha homenageada. Os primeiros prêmios foram concedidos em diversas categorias: matemática, literatura, música. Aplausos calorosos pontuaram cada nome anunciado, mas sentiu-se que todos estavam esperando pelo grande anúncio final. Uma pausa. Então uma voz, amplificada pelos alto-falantes, soou: e agora, o momento tão esperado. O Troféu de Excelência Científica 2025. Esta distinção premia não apenas a excelência acadêmica, mas também a criatividade, o rigor e a paixão científica. E este ano, o júri foi unânime, um murmúrio de expectativa percorreu a sala. O Troféu de Excelência Científica é concedido à Senhorita Amara Johnson. Seguiu-se um silêncio tenso. Como um vazio sonoro, um momento suspenso. Então, timidamente, alguns aplausos surgiram, especialmente das últimas fileiras. Os rostos nas primeiras filas expressaram uma surpresa muda, às vezes até mesmo descontentamento indisfarçável. Algumas mães cochichavam entre si. As crianças cochichavam: quem é ela? Mas Amara não ouviu mais quase nada. Ela se levantou lentamente, com o coração batendo tão forte que conseguia sentir as pulsações nos dedos. Pegou seu colar, uma pequena abelha de prata que seu pai lhe dera. Então, de cabeça erguida, caminhou em direção ao palco. Seus sapatos de verniz faziam um barulho baixo nos degraus. Seus olhos pousaram no troféu em suas mãos. Ele brilhava sob a luz. Um brilho puro. O brilho de um sonho de infância prestes a se tornar realidade. Mas por trás do púlpito não estava qualquer um. Madame Catherine Whitmore, a diretora do ano. Uma mulher sempre impecável, que mal sorria e que nunca dirigiu mais do que 2 frases gentis a amar a uma mulher cujo olhar frequentemente expressava um desprezo educado, quase institucionalizado, por estudantes de minorias ou famílias não tradicionais. Whitmore segurou o troféu. Ela encarou Amara. Um sorriso fixo nos lábios. Seu braço abaixou ligeiramente, como se estivesse prestes a oferecer a xícara, mas ela parou de repente. Então, sem aviso, ela abriu os dedos delicadamente. O troféu escorregou. Ele caiu. E estalo seco, amplificado pelos microfones do palco, interrompeu a orquestra. O troféu quebra em 3 peças limpas no chão de madeira polida. O pedestal rolou até os pés de Amara. Um arrepio de horror percorreu a assembleia. A senhora Whitmore, com o olhar frio, baixou os olhos, e então deu de ombros. Ah, que pena, ela disse em um tom fingido de desculpas. Talvez o júri tenha superestimado algumas coisas este ano. Suas palavras caíram como facas. Raquel se levantou de um pulo. Daryl ficou parado ali boquiaberto. Ouviu-se alguém dizer: não, não é possível. Mas ninguém se moveu. A atmosfera estava congelada. Uma violência surda havia se abatido sobre a sala, um tapa silencioso no rosto no meio da cerimônia. E no meio desse silêncio, Amara permaneceu de pé. Ela olhou para os pedaços do troféu. Sua respiração acelerou. Ela piscou. Uma lágrima caiu, sutil, mas ela não abaixou a cabeça. Não recuou. Não disse nada. Suas mãos, no entanto, apertaram seu vestido branco. Mas o que a senhora Whitmore não sabia era que esta cena foi filmada de vários ângulos. Uma câmera oficial da escola, posicionada no lado direito do palco, capturou o gesto. Mas acima de tudo, um pai nas arquibancadas, equipado com um telefone de qualidade 4K, havia filmado toda a sequência. O olhar condescendente. A pausa voluntária. O sorriso irônico. E as palavras. Este pai chocado não era outro senão Samuel Reed, pai de uma aluna do 6º ano e produtor de documentários.
Ele sabia reconhecer o momento carregado de simbolismo. Ele nem havia saído do assento quando seu dedo trêmulo já estava compartilhando o vídeo em um grupo privado do WhatsApp com a legenda: "Você viu o que eu acabei de ver?" O que ele ainda não sabia era que este vídeo iria dar a volta ao mundo. Levou apenas algumas horas. Na manhã seguinte, enquanto a equipe da escola se ocupava limpando o auditório e removendo as decorações desbotadas do dia anterior, um vídeo de 57 segundos já estava mudando o curso da história de Amara. Postado anonimamente no TikTok por um aluno do ensino fundamental, @TrutonTap, a filmagem mostrou a cena exata da queda do troféu filmado nas arquibancadas. O vídeo capturou cada detalhe, o olhar gélido da senhora Whitmore, os lábios levemente franzidos pouco antes de ela deixar cair o troféu e o tom deliberadamente condescendente de seu comentário: "Talvez o júri tenha superestimado algumas coisas. Não foi um acidente. Ficou evidente. E todo mundo viu." O vídeo foi de 200 visualizações para 2 milhões em menos de 8 horas. Os comentários chegaram aos montes. "É nojento. Estamos quebrando a confiança das crianças dessa forma? Aquela menininha, ela nem reage. Ela encara como uma adulta." Sobre Twitter X, a hashtag Justiça Despeja Amara foi lançado por Stephanie Ross, um jornalista local especializado em educação e questões de diversidade. Em 24 horas, ele estava entre as tendências nacionais. Então tudo ficou uma loucura. Celebridades afro-americanas, cientistas, escritores, artistas e educadores, todos falaram. Viola Davis, em um vídeo comovente, olhou diretamente para a câmera. Não foi um troféu que ela quebrou. Foi uma imagem. A de uma menininha negra brilhante, doce, discreta, que foi pisoteada. E se conseguimos fazer isso em plena luz do dia, imagine o que fazemos nas sombras. Neil deGrasse Tyson, um astrofísico de renome mundial, compartilhou o vídeo com a mensagem: "O futuro precisa de cérebros como Amara, não de educadores que os esmaguem." Ava DuVernay, a diretora, se ofereceu para financiar um documentário sobre a trajetória de Amara e a importância das figuras femininas negras na ciência. Até crianças famosas como os finalistas do concurso de jovens inventores, postaram vídeos de apoio dizendo: "Amara, você não está sozinha. Estamos todos com você." Perante a dimensão do escândalo, a administração da Vestuo Academy reagiram inicialmente com negação. Uma declaração sóbria foi publicada em seu site, falando de um infeliz mal-entendido durante um momento estressante. A escola declarou que respeita todos os seus alunos, independentemente da sua origem, e apelou a uma ação unida face à desinformação. Mas a comunidade não se deixou enganar. Capturas de tela da cena, vídeos em câmera lenta, análises de voz e depoimentos de ex-alunos chegaram em massa. Mais de 10 ex-bolsistas denunciou publicamente o comportamento racista ou humilhante da senhora Whitmore ao longo dos anos. Os pais decidiram retirar seus filhos da escola. Os patrocinadores exigiram responsabilização. Sob pressão, a senhora Whitmore foi temporariamente suspensa, enquanto aguarda uma investigação interna. Mas para muitos, era muito pouco, muito tarde. Amara, por sua vez, ainda não entendia tudo o que estava acontecendo. Ela só sabia que o telefone dele estava desligado, que seus pais chorou tanto de orgulho quanto de raiva, e que seu rosto de repente estava em todo lugar. Depois de amanhã, ela recebeu uma ligação inesperada. Universidade de Stanford queriam convidá-la para apresentar seu projeto no evento anual STEM Futures para jovens talentos. Amara, mal recuperada da humilhação, foi recebida como convidada de honra. Foi-lhe oferecido um bolsa de estudos vitalícia, uma mentoria científica personalizada, e o Carter Center, liderado por um ex-laureado do Nobel, concedeu-lhe um prêmio especial por sua resiliência e gênio precoce. Cartas, pacotes e desenhos infantis chegaram do mundo todo. Uma turma de crianças em Soweto, na África do Sul, chegou a enviar um vídeo dos alunos gritando em uníssono: "Brava Amara! Você é a nossa luz." Questionado por CNN Kids, a jovem permaneceu fiel a si mesma. Calmo, composto, pensativo. Quando perguntada sobre o que achava da atenção repentina, ela esperou alguns segundos e então simplesmente respondeu: "Eu teria preferido ser ouvido antes de ser visto. Mas agora que você está assistindo, vou lhe mostrar o que posso fazer." Sua resposta se tornou viral, aparecendo em jornais, discursos e palestras do TED. Poucos meses depois, um acontecimento inesperado coroou a coragem e o talento de Amara. Na cerimônia anual em Washington, D.C., que celebra as mentes jovens mais brilhantes do país, Amara Johnson, de 10 anos, foi chamada ao palco principal do National Science Center para receber o Prêmio Nacional de Cientista Infantil,
uma distinção muito rara concedida a um aluno do ensino fundamental, geralmente reservada para alunos do ensino fundamental ou médio. Usando um vestido azul marinho doado por uma associação que apoia jovens cientistas, Amara deu um passo tímido, mas determinado sob aplausos calorosos. Foi recebida pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que apertou sua mão e sussurrou em seu ouvido: "Vocês são o futuro, e hoje vocês nos inspiram." Uma foto de uma Amara radiante segurando o troféu nas mãos foi parar na primeira página da edição infantil do New York Times com o título "Do pó ao cume, a abelha rainha do conhecimento." Enquanto isso, em Harrisonville, a pressão sobre Catherine Whitmore tornará-se insuportável. O conselho escolar, que há muito hesitava em tomar medidas decisivas, foi forçado a agir diante da magnitude das revelações. Numa tentativa desesperada de salvar o que restava de sua reputação, Whitmore concordou em dar uma entrevista a uma emissora de televisão local. Ela deu um sorriso forçado para a câmera e tentou minimizar o incidente. E foi um acidente. O troféu era pesado, um pouco escorregadio. Sabe, as redes sociais costumam distorcer as intenções. Mas suas palavras soaram falsas. O tom, o olhar, a falta de arrependimento genuíno, tudo traía sua má-fé. No dia seguinte, a entrevista foi desmontada aos poucos por especialistas em linguagem corporal da internet e ridicularizada em montagens virais. Então o passado da senhora Whitmore a alcançou. Uma ex-aluna, agora estudante de direito na UCLA, postou um longo relato no Medium, detalhando comentários racistas, zombarias veladas e humilhações sutis que ela sofreu durante seus anos na Westwood Academy. Esse texto virou uma bola de neve. Nos dias que se seguiram, 5 outras jovens, todos de minorias, publicaram suas próprias histórias. O Washington Post fez um artigo de destaque intitulado "Sob o verniz, 20 anos de silêncio na Westwood Academy." Entre outras coisas, dizia: "A senhora Whitmore me disse que eu falava alto demais para uma garota da minha cultura, ou que a ciência exige rigor, não apenas instinto. Ela me fez duvidar de mim mesma por anos." Lina Escobar, ex-aluna, agora engenheira biomédica. Diante dessa onda, o conselho de administração da escola não teve escolha. Catherine Whitmore estava demitido sem aviso prévio. Seus pertences pessoais foram rapidamente recuperados em uma caixa sob a supervisão de um oficial de justiça da escola. Ela foi alvo de uma denúncia oficial de discriminação racial de 2 famílias de ex-alunos. Algumas semanas depois, ela se mudou discretamente do estado de Washington, incapaz de encontrar outro emprego em uma instituição educacional. Nos corredores do sistema escolar, seu nome agora estava associado a um caso de livro didático, tanto literal quanto figurativamente, sobre os estragos do racismo sistêmico na educação. E enquanto a senhora Whitmore desaparecia no anonimato, Amara continuava sua fuga. 3 anos depois, em uma manhã ensolarada de setembro, os alunos da Westwood Academy foram convidados para uma cerimônia tranquila, mas solene. Na entrada do laboratório de biologia recém-renovado, uma placa dourada fixada em uma base de pedra preta foi descerrada para o olhar emocionado dos presentes. Estava escrito em elegantes letras maiúsculas: "Laboratório Amara Johnson, para cada criança que tentamos silenciar." O momento foi marcado por um silêncio profundo, quase sagrado. Ex-alunos, professores, familiares, jornalistas e membros do conselho escolar reuniram-se para esta cerimônia altamente simbólica. Alguns choraram baixinho. Outros, como Raquel e Daryl Johnson, contemplaram a placa com as mãos entrelaçadas. Amara, agora com 13 anos, caminhou em direção ao microfone instalado em frente à entrada do prédio. Alta para a idade, imponente, com os cabelos presos em uma trança majestosa, ela usava um terno cinza claro e um distintivo da Instituto de Ciências Whitman, uma faculdade de elite da costa leste que ela frequentou por 1 ano com uma bolsa de mérito. Ela respirou fundo e disse: "Este edifício é dedicado a todos aqueles que foram tratados como erros quando eram promessas. O que se quebra numa criança nem sempre se conserta, mas às vezes torna-se uma força." A plateia se apegava a cada palavra sua. Nenhum professor jamais havia falado com tanta força e, no entanto, era um ex-aluno que agora dava alma à escola. Após a cerimônia, a mídia retransmitiu a cena para todo o país. CNN, NPR e até mesmo a BBC saudaram a vingança digna e inspiradora de uma criança que foi humilhada na frente de uma turma e que se tornou um símbolo de perseverança para milhares de outras. Agora, Amara continua seus estudos em uma das melhores faculdades de ciências do país. Ela é orientada por um grupo seleto de mulheres negras pioneiras na ciência: biólogas, engenheiras, climatologistas e neurocientistas.
Entre elas, a doutora Viola Green, astrofísica da NASA, tornou-se sua mentora acadêmica. Ela escreveu o prefácio do primeiro livro de Amara, publicado pela Random House Jr., O que Eles Quebraram Me Construiu. Nesta obra, ao mesmo tempo autobiográfica e manifesto, Amara relata com comovente maturidade sua trajetória, suas feridas, suas dúvidas, mas, sobretudo, sua fé inabalável na inteligência, na verdade e na justiça. Ela escreve: para todas as crianças que ouvem que não se encaixam, que são muito barulhentas, muito diferentes, deslocadas, saibam que a sua diferença é uma luz. Nunca deixem ninguém apagá-la. Seus pais, Raquel e Daryl, acompanham em cada passo desta jornada extraordinária. Eles assistem às suas palestras no TEDx, às suas palestras em escolas carentes, aos seus laboratórios de verão com crianças refugiadas. A cada discurso, a cada aplauso de pé, eles se olham em silêncio, com os olhos marejados e os corações transbordando de um amor indescritível. E quando perguntam a Amara como ela se sente em relação ao caminho que percorreu desde aquela tarde de pesadelo em Vestuou, ela sempre responde calmamente, com o mesmo sorriso gentil e sincero: eles quebraram um troféu para mim, mas nunca me quebraram.